Ótimo dia, pessoal. Hoje a gente vai consolidar nosso conhecimento sobre monômios e polinômios. Eu sou o professor Marcondes e hoje a aula é especialmente pensada aos alunos do primeiro ano. Monômio, expressão algébrica definida apenas pela multiplicação entre o coeficiente e a parte literal. Ele é esse tipo aqui, ó, 3xy, onde o 3 é o que a gente chama de coeficiente e a parte literal são as letras que o acompanham, xy. Coloquei 3 exemplos aqui para vocês observarem. Ó. Então, sempre o número é o coeficiente e a letra é a parte literal. Esse é um tipo de um monômio. Como é que a gente determina o grau de um monômio? O grau de um monômio a gente precisa, para determinar, observar a parte literal. Na parte literal, a gente soma os seus expoentes. Ou seja, nesse exemplo aqui, ó, qual é o grau desse monômio? Eu vou pegar os expoentes das letras e somar. 2 mais 3, 5. Então, monômio de grau 5 ou simplesmente monômio do quinto grau. Segundo exemplo, 5ab ao quadrado. Então, para mim saber o grau do monômio, o que é que eu faço? Vou somar os expoentes da parte literal. O a é 1, o b é 2. 1 mais 2, 3. Monômio de grau 3 ou terceiro grau. Terceiro item, 534, não vem letra. Quando não vem letra, então a gente diz que é um monômio de grau 0 ou monômio de grau nulo. Monômios semelhantes, como são? Monômios semelhantes são monômios que têm a mesma parte literal. Ó. Que é a parte literal comum? X. Que é a parte literal do segundo exemplo? X ao quadrado. Qual é a parte literal do terceiro exemplo? AB. Então, esses são monômios semelhantes. Adição e subtração de monômios, como é que se dá? Quando eles tiverem a parte literal comum. E aí eu opero normalmente, ó, 2A mais 7A. 2 mais 7, 9. E repete a parte literal. A. 5x menos 2x, 3x. 6y menos 9y. O resultado, menos 3y. Então, isso aí seria adição e subtração de monômios. Na multiplicação, como é que eu vou fazer? Eu tenho 2x vezes 2x ao quadrado. Primeiro passo, multiplicar os coeficientes. 2 vezes 2, 4. Segundo passo, as letras são iguais, conserva a letra, repete a letra. E na multiplicação de potência de mesma base, repete a base, no caso o x, e somos expoentes. 1 mais 2, 3. Então, 4x ao cubo. Segundo exemplo, 4w ao quadrado vezes 3w ao cubo. O que eu vou fazer? Multiplico os coeficientes, 4 vezes 3, 12, repete o w, e na multiplicação, o que faz com as letras? Soma-se os expoentes. 3 mais 2, 2 mais 3, igual a 5. Multiplicação de monômios com a parte literal diferente, ou seja, com as letras diferentes. O que eu faço? Multiplico os coeficientes, 2 vezes 3, 6. E a parte literal, como não dá para somar, eu repito, ó, x, y. 4ab vezes 5z. Multiplica a parte dos coeficientes, 4 vezes 5, 20, e repete a parte literal, ab, z. Na divisão do monômio, o que eu vou fazer? Primeiro passo, dividir os coeficientes. 5 dividido por 5, 1. Não está aqui, mas está subtendido que é 1. Na divisão da parte literal, repete a letra e agora, ao invés de somar, subtrair os expoentes. Ó, 3 menos 2 igual a 1. Então, está feita a divisão. 30z ao quadrado dividido por 5z. Divide a parte que eu chamo de coeficiente, os números. Ó, 30 dividido por 5, 6. E na parte literal, repete quando for comum e subtrai os expoentes. 2 menos 1, 1. Então, 6z. Quando for uma divisão de monômios com letras diferentes, o que eu vou fazer? Ó? Continuar a divisão do jeito que vocês estão aprendendo. Ó? 10 dividido por 5, 2. X ao quadrado não aparece desse lado aqui para dividir, então vou repetir x ao quadrado. Y dividido por y é comum, eu poderia colocar o y, só que aqui na divisão, como eu ia fazer uma divisão, na verdade é uma subtração dos expoentes, 1 menos 1, 0, ficava y elevado a 0, então não há necessidade de colocar. No segundo exemplo, segunda divisão, 8a ao quadrado dividido por 2x, 8 dividido por 2, 4. A ao quadrado não tem nenhuma letra comum do outro lado, então não divide, repete. Dividido por quem? Dividido por x. A outra opção aqui foi colocar esse tracinho que significa divisão, dividido por x. Então essa divisão aí ficou 4x ao quadrado dividido por x. Polinômios. Expressão algébrica composta por dois ou mais monômios com a existência de operações entre eles. Aí eu tenho um exemplo aqui, ó. Quando vier dois termos, definição, binômio. Quando vier três termos, trinômio. Quando vier mais três termos, polinômios.
Lembrando que os polinômios a gente vai aprofundar esses conhecimentos quando chegar na terceira série do ensino médio. E desde já, muito obrigado pela atenção de todos. E agora a gente vai praticar um pouquinho no WhatsApp.